E aí, realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre algumas dificuldades que existem na hora de nós fazermos devocionais. Eu fiz essa pergunta lá no Instagram, perguntei para as meninas quais as principais dificuldades que elas encontram na hora de fazer o devocional e eu trouxe essas perguntas para cá para a gente pensar sobre elas e pensar também em algumas estratégias para vencer essas dificuldades. Fala, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e como vocês viram aí na introdução, hoje eu vou responder algumas perguntinhas sobre devocional. Eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram perguntando quais são as principais dificuldades, que as minhas seguidoras encontram na hora de fazer o devocional. Eu recebi várias mensagens, algumas com algumas dificuldades parecidas, outras com dificuldades um pouquinho diferentes, e eu resolvi trazer essas dificuldades para cá, para a gente pensar um pouquinho a respeito delas e também traçar algumas sugestões de coisas que nós podemos fazer para vencer essas dificuldades. Se você tem tido dificuldade em fazer o seu devocional, em ser constante, em realmente criar uma vida devocional, esse vídeo é para você. Possivelmente você vai se identificar com alguma ou outra dificuldade e eu quero muito te ajudar a vencer essas dificuldades, porque eu também sou uma pessoa que enfrenta essas dificuldades, que já enfrentei muitas e que hoje tenho conseguido ser muito mais constante. Então eu quero te deixar aqui o meu exemplo de que é possível sim vencer essas dificuldades e eu espero te ajudar um pouco através desses vídeos e através das respostas dessas perguntas que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Eu elenquei então aqui algumas dessas respostas das meninas para a gente refletir sobre elas e pensar em estratégias para vencer essas dificuldades. E a primeira dúvida, que eu trouxe aqui para a gente pensar hoje é da Giovana Santos e ela disse assim: como fazer, que horas fazer, se posso fazer sempre sozinha ou sempre acompanhada? Eu separei essa primeira dúvida aqui para a gente começar, porque eu acredito que muita gente tem a dúvida a respeito da essência do devocional. Então é bom a gente já começar esclarecendo isso. O que é o devocional? O devocional nada mais é do que tirar um tempo de devoção, ou seja, um tempo para você passar tempo com Deus, Você tira tempo para passar tempo com aquele que criou o universo, com aquele que é o seu Senhor, o seu Pai. E o que você pode fazer nesse tempo, Como fazer, como perguntou aí a Giovana. Nesse momento é muito bom que você ore, que você tire um tempinho para adorar, talvez um tempinho para ficar em silêncio, meditando, conversando com Deus, ou simplesmente em silêncio mesmo. É um tempo em que você precisa ler um trecho das Escrituras, talvez você possa seguir aí um plano de leitura bíblica ou ir lendo pequenas porções, isso fica a seu critério, mas é um momento exatamente para isso, para você passar com Deus, para você tirar aquele tempo para ficar ali em exclusividade com Ele, onde você pode orar, adorar a Deus com louvor, meditar na palavra, ler a palavra e fazer outras coisas que você sinta necessidade. Por exemplo, tem gente que gosta de trazer para o momento do devocional a leitura de um livro devocional ou a leitura de algum outro livro cristão que esteja complementando algo que ela está fazendo, que ela está lendo. Por exemplo, você está lendo o livro de Salmos. Talvez você pode ler algum outro livro que comente o livro de Salmos ou que tenha inspiração no livro de Salmos. Então você pode encontrar outras coisas para fazer nesse momento também. Mas para você que está começando, eu começo por onde, Thaís? Tira um momento então para você fazer uma oração, para você fazer um agradecimento a Deus, coloca um louvor para você refletir e adorar naquele louvor. Leia uma porção das Sagradas Escrituras, ore a respeito daquilo que você leu, medite naquilo que você leu, ou seja, pense a respeito do que você leu. Se você fizer um pouquinho de cada coisinha dessa, você já vai estar fazendo um bom devocional. E com o tempo você vai explorando mais, fazendo mais coisas, passando mais tempo no seu tempinho ali com Deus. A Giovana também perguntou a respeito do tempo, de qual hora. Não existe uma hora certa para você fazer o devocional. Existe a melhor hora que for para você. É você que deve escolher qual é o melhor momento para incluir o devocional na sua rotina. Por exemplo, para mim, eu prefiro fazer o devocional pela manhã, antes de começar o meu dia. É o melhor momento para minha cabeça, sabe? Eu estou relaxada, eu consigo me concentrar melhor, então funciona melhor para mim pela manhã. Mas você precisa ver qual é o horário que funciona melhor para você. Pode ser que para você amanhã não funcione muito bem, mas você pode fazer às vezes na sua hora de almoço, no trabalho, ou à tardinha, no final assim da tarde, ou mesmo antes de dormir. É você que precisa encontrar o melhor horário para você, aquele tempo em que você vai conseguir separar para
estar com Deus, para poder orar, para poder ler a Escritura. Então pode ser em qualquer momento do dia e na melhor hora que encaixe aí na sua rotina. E você não precisa ficar preocupada em separar um montão de tempo, sabe? Não existe um tempo adequado para você fazer o seu devocional. Você pode fazer com 1 hora, com 2 horas, mas você também pode fazer com 10 minutos, 30, 20, com o tempo que você tiver disponível. O importante é que você separe aquele momento para estar com Deus, para se dedicar a Ele. E a respeito de fazer sozinha ou acompanhada, também fica a seu critério. Eu prefiro fazer sozinha. É muito importante a gente tirar um tempinho para estar a sós com Deus, para a gente criar, né, a nossa própria intimidade com Ele, o nosso relacionamento. Acredito que isso seja muito importante. Então procure ter o seu momento sozinha também do devocional. Mas se você tem filhos e você precisa incluí-los nesse momento, inclua também, não tem problema. É muito legal fazer o devocional em família também, talvez com suas amigas, né? É legal ter esse momento de comunhão com outras pessoas. Você pode fazer isso, mas também é muito importante que você tenha o seu momento sozinha com Deus. Então você pode se adaptar e fazer com outras pessoas, mas sempre que puder, tire o seu tempinho a sós com Deus. Lembrando que não existe uma receita perfeita para o devocional. Isso é algo que você cria aí com Deus. Cada um vai criando o seu com as suas próprias singularidades, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Mas o que não deve faltar no seu devocional é oração, leitura da palavra. Essas duas coisas são essenciais para o seu relacionamento com Deus, então não deixe eles de fora do seu momento devocional. Uma outra dificuldade que apareceu muito nas respostas das meninas foi a respeito do tempo. Ah, me falta tempo, eu não consigo organizar meu tempo, como que eu otimizo o meu tempo e aproveito melhor o meu tempo? Vou colocar aqui, nem vou falar o nome de nenhuma das meninas, porque realmente foram muitas que responderam a respeito disso. E em relação ao devocional, o tempo é realmente um problema. Já foi um problema para mim também conseguir conciliar todas as minhas responsabilidades, os meus compromissos com o meu devocional. E muitas das vezes eu bati nessa tecla porque eu não sabia me organizar e aproveitar o meu tempo melhor para fazer o meu devocional também. Então, realmente, esse é um problema que existe e que muita gente se depara com ele. Mas como, Thaís, nós podemos lidar com isso? Para mim, existem duas coisas muito importantes que são armas fundamentais para a gente lidar com o tempo e com a falta de tempo. A primeira coisa é compreender a importância do devocional para a sua vida. Se você não tiver a compreensão de que o momento devocional é algo extremamente necessário para a sua jornada com Deus, você não consegue incluí-lo na sua vida diária, na sua vida cotidiana. Você precisa entender que você necessita do devocional. Entender que ele deve ser uma prioridade na sua vida. Por que uma prioridade? Porque você ter um relacionamento com Deus que se baseia apenas naquilo que você faz no seu ministério, naquilo que você faz na sua igreja, ou simplesmente na sua ida à igreja, não basta. Nós precisamos desse momento a sós com Deus para nós nos alimentarmos, para nós crescermos no nosso relacionamento, para nós buscarmos intimidade. Então, reconhecer a importância do devocional é importantíssimo para você fazer uma segunda coisa, a organização do teu tempo. Quando você entende que o devocional é importante, você coloca ele como uma das suas prioridades. E a partir daí você começa a reorganizar a sua vida, elencando o momento do devocional como uma das suas principais responsabilidades diárias. Eu tenho certeza que você tem um monte de responsabilidade, de compromisso já na sua agenda. Mas entenda, o devocional também precisa estar lá como um compromisso. Não como uma obrigação, uma mera prática diária, mas como algo que a sua vida espiritual necessita, não só a tua vida espiritual, mas todo o resto, né? Porque quando nós nos tornamos cristãs, nós entendemos que é a partir do espiritual que nós fazemos todo o resto. Então entenda que o devocional é extremamente necessário e ele precisa estar na sua rotina. Então a primeira coisa é reconhecer a importância do devocional. E a segunda coisa é estabelecer ele como a sua prioridade e a partir daí fazer uma reorganização da tua rotina. E aí você pode me dizer, Thaís, eu já tentei isso, já me organizei de todas as formas. Gente, a organização funciona. Ela funcionou para mim. E ela funcionou quando eu realmente comecei a me organizar e a estabelecer um compromisso com aquela organização. Então, se você já falhou nisso várias vezes, que tal a gente começar de novo? Separa aí um planner, uma agenda ou algum aplicativo de organização como o Google Agenda ou o Notion e comece a se organizar. Começa a listar tudo aquilo que é compromisso teu, que é responsabilidade tua e que você precisa fazer todos os dias e se comprometa a fazer essas coisas.
Para mim, a organização só funcionou quando eu realmente comecei a listar tudo que eu precisava fazer no dia e comecei a me comprometer a fazer essas coisas. E dentre as minhas responsabilidades, eu incluí o devocional e passei a fazê-lo todos os dias. É claro que eu falhei muito, muitas das vezes eu não consegui fazer, mas eu fui continuando, sabe? Mesmo falhando, eu fui tentando, até ele se tornar uma constância. Então, a organização foi uma das chaves para eu vencer isso depois de entender a importância do devocional. Então, eu te sugiro fazer o mesmo. Comece a se reorganizar e dê prioridade ao devocional aí na tua rotina. Comece então a testar uma nova rotina. Liste tudo aquilo que você precisa fazer, inclua o devocional nessa listinha e comece um dia de cada vez tentando respeitar essa lista de afazeres. É claro que você vai falhar em alguns momentos, mas continue, persista, porque depois você vai perceber a constância. A gente precisa entender que tudo é uma semeadura, né? Quando a gente semeia também a intenção de ter um relacionamento mais constante com Deus, mesmo que em alguns momentos a gente falhe nessa semeadura, nós vamos colher os frutos dessa semeadura a longo prazo. Então insista, persista, vá indo que depois você vai ver lá na frente a construção da sua constância. É realmente um passinho de cada vez e você vai colher os frutos dessa caminhada, dessa semeadura. Uma outra dificuldade que apareceu muito nas respostas das meninas foi a respeito da concentração, do foco. A Natália Matos, por exemplo, disse que a dificuldade dela é conseguir se concentrar sem ser distraída por qualquer barulho ou voz ao redor. A gente sabe que as distrações aparecem mesmo, né? Perder o foco, perder a concentração, ser atrapalhada, ser interrompida, isso é realmente algo que acontece. Mas como que a gente pode lidar com isso? Acho que o segredo para isso é tentar identificar aquilo que atrapalha a gente e tentar encontrar possíveis soluções para isso. Por exemplo, o barulho externo te atrapalha? Então, e se você inclui uma música no seu momento devocional? Talvez ouvir uma música calma nos fones de ouvido possa te distanciar do barulho à sua volta. Talvez também optar por fazer o seu devocional em um momento mais silencioso na sua casa. Se você tem filhos ou convive com uma casa que é muito barulhenta, e se você deixar para fazer o seu devocional à noite, quando as outras pessoas ou as crianças estiverem dormindo? Mesmo que você esteja cansada no início, você vai conseguir com o tempo lidar com o sono também. Talvez não à noite, mas mais cedo, acordar antes das outras pessoas da sua casa. Então, vai testando aquilo que funciona para você, sabe? Aquilo que te ajuda a ter mais foco, mais concentração. Talvez criar ali um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo e fazer com que as pessoas que vivem com você respeitem aquele momento seu também. Às vezes separar um momentinho do dia em que a casa está mais vazia, ou mesmo que a casa esteja cheia, mas fazer com que as outras pessoas entendam que você precisa daquele momento seu com Deus e insistir para que elas entendam e respeitem esse momento. É claro que cada caso é um caso, né? Talvez você esteja aí pensando, é impossível para mim fazer isso porque eu tenho filhos pequenos, Thaís. Mas e se você incluir os seus filhos nesse momento também? E se na hora do seu devocional você trazer eles para fazer o devocional deles também? Conheço outras mães que fazem isso e funciona para elas. Claro que não vai ser silencioso, calminho e perfeito como de uma pessoa talvez solteira que tem a casa toda para ela. Mas você vai se encaixar ali e com o tempo vai desenvolver também a sua concentração, o seu foco. Então a minha dica para você que sofre com essa falta de concentração, né, ou que é interrompida em todos os momentos, é realmente tentar identificar o que te ajuda a ter concentração e trabalhar para isso diariamente um pouquinho de cada vez. Já a Elisa Rodrigues, ela disse que a principal dificuldade dela é conseguir conciliar a escola com a Bíblia. Essa também foi uma dificuldade para mim quando eu era estudante, seja lá na época da escola, na época da faculdade e até mesmo agora na época do mestrado. Mas aquilo que eu comecei a aplicar depois que eu terminei a faculdade tem me ajudado muito para lidar com a minha vida espiritual agora que eu estou na jornada do mestrado. Inclusive tem um vlog aqui no canal onde eu conto como que eu tenho lidado com a minha jornada espiritual e a minha jornada de estudante no mestrado. Vou deixar linkado aqui nos cards caso você tenha interesse. Mas o segredo, pelo menos para mim, para conciliar os estudos com a minha vida devocional é a organização. Assim como eu já falei, né, as duas chaves é entender a importância do devocional e a segunda é a organização. Estabelecer o devocional como uma prioridade é muito importante para que ele faça parte da sua lista de afazeres diários, para que ele se torne um hábito, não uma simples e mera obrigação, algo que você faz porque você é obrigada a fazer, mas sim porque você entende a importância daquilo, sabe? Busca fazer
todos os dias. Entender isso é muito importante e colocar na sua rotina, incluir o momento devocional na sua rotina é muito importante. Seja você uma estudante, uma mulher casada, uma mãe, uma esposa ou alguém que trabalhe fora. Todas nós precisamos do devocional, todas nós devemos fazer o devocional, por mais agitadas que as nossas rotinas sejam. E o segredo para incluir o devocional é realmente buscar ter uma rotina, buscar se organizar e incluir o devocional nesse seu momento, na sua rotina. Nossa, tem um mosquito aqui enjoado. Mas enfim, é importante que você entenda que o devocional é algo fundamental na sua vida e tentar incluir na sua rotina. Mas como fazer isso na prática? Se você tem uma rotina muito pesada de estudos, de trabalho, de responsabilidade em casa, crie um momento devocional que caiba na sua rotina. Respeite as suas outras responsabilidades, as suas outras obrigações e crie um momento devocional que caiba nela. Por exemplo, reduz o seu momento devocional, faça ele mais curtinho. Se hoje você pode 10 minutos, 20, 30 ou 1 hora, faça ele dentro do tempo que você tem disponível. E dentro desse tempo mais reduzido, faça menos coisas também. Leia uma porção menor da Bíblia, faça talvez uma oração menor, né? Faça menos coisas do que você faria se você tivesse um tempo maior. O importante não é quanto tempo você faz, mas a qualidade que você dedica ao tempo que você tem. Se hoje você tem 5 minutos, 10, 15, faça o seu melhor nesse tempinho que você tem. Leia uma porção menor, medite nela, faça uma oração. O importante não é a quantidade de tempo, mas como você faz esse momento, como você aproveita esse momento, como você abre o seu coração para Deus nesse momento. Então, se você tem aí uma rotina muito difícil de estudos, de trabalho, de coisas em casa, tente separar um tempo para Deus. Crie um horário, sabe? Que você vai tentar respeitá-lo todos os dias e vá de pouco a pouco, um pouquinho de cada vez, mas vai, faça. Faça menos, mas dê o seu melhor naquele tempo. Só não deixe de fazer porque você precisa mesmo disso. A Milena Nascimento disse que a dificuldade dela é o desânimo. E essa também é uma dificuldade que existe, né? O desânimo, a falta de vontade, às vezes até a preguiça pode aparecer para algumas pessoas. E são coisas que realmente aparecem, que acabam surgindo em algum momento ou outro. Mas o segredo para vencer isso é entender que o devocional não pode ser uma simples obrigação na sua rotina. Ele realmente tem que ser uma coisa que entra por seu amor, por prazer, mas o devocional também não pode depender da sua vontade. Se você for respeitar a vontade do seu corpo e da sua mente, sabe, todos os dias, com o tempo você nunca mais vai fazer devocional, porque você vai se acostumar a não ter vontade, ou você vai se acostumar com o desânimo ou com a preguiça e nunca vai fazer. É claro que Deus não quer que você leia a sua Bíblia ou faça a sua oração por simples obrigação. Ele quer que você tenha prazer nisso, que você ame estar com Ele. Mas para isso, para que você desenvolva o prazer, para que você ame estar na presença do Senhor, é preciso que você comece, sabe? É preciso que você construa o hábito. E você só vai conseguir construir esse amor, construir esse prazer, quando você parar de dar crédito à sua falta de vontade, à sua falta de ânimo, à sua preguiça e começar a fazer, começar a vencer isso. É claro que a gente precisa respeitar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos limites. Deus mesmo reconhece isso e foi Ele que criou o dia do descanso, a ideia do descanso, né? Deus respeita as necessidades fisiológicas, mentais do nosso corpo. Ele respeita isso e é preciso que você lide com essas coisas também. Agora, você não pode deixar que o seu corpo, a sua vontade, né, virem desculpa para você nunca ter uma vida com Deus, para você nunca crescer, né, no seu relacionamento com Deus. É preciso que você vença essas dificuldades. E tenha certeza que o inimigo das nossas almas sempre luta para nos impedir de ter vontade, para nos impedir de ter prazer. Nós não podemos esquecer que nós estamos presas numa batalha espiritual e que o inimigo vai usando essas pequenas coisas para minar a nossa vontade, o nosso prazer de estar na presença e o nosso esforço de estar na presença. Então, se você tem tido dificuldade de ter ânimo, né, de ter vontade e de ir lá e fazer, comece a lutar contra isso, batalhe espiritualmente, ore, jejue em prol disso. Peça ajuda a Deus para você lidar com isso e reconheça que a sua vida espiritual não pode depender da sua vontade. Você precisa ir além disso. Você precisa lutar muitas das vezes contra a sua carne para ter uma vida devocional. Outra dificuldade que apareceu foi a respeito da meditação. A Manu disse: saber como meditar na palavra.
Realmente a meditação pode ser algo muito difícil para quem não consegue parar por um tempo, sossegar a mente agitada e meditar. E o que é meditar? A meditação nada mais é do que pensar, refletir a respeito de um trecho da palavra. E isso é muito importante. Sabia que essa é uma disciplina espiritual? Existem várias disciplinas espirituais e uma delas é o ato de meditar. Ou seja, de tirar um trechinho ali das Sagradas Escrituras para passar um tempo meditando naquilo, pensando, extraindo lições, aprendizados daquele trechinho. A própria Bíblia nos alerta sobre a importância da meditação. Lá em Josué 1:8, a Bíblia nos aconselha a não só falar da palavra todos os dias de nossas vidas, mas também a meditar dia e noite. E meditar é isso mesmo, é você extrair um trechinho da palavra, pensar nele, dedicar, sua atenção, seu foco àquele trecho, para deixar que Deus fale com você através dele, para deixar que você extraia lições e aprendizados a partir daquele trecho. Talvez seja muito difícil para você fazer isso quando você lê uma porção muito grande. Por exemplo, eu leio diariamente de 3 a 4 capítulos da Bíblia, todos os dias. Então, meditar a respeito dos 3 ou 4 capítulos se torna muito difícil. Mas fica muito mais fácil quando eu separo algumas passagens desses 3 capítulos para fazer minha meditação, sabe? Então, diminuir também pode te ajudar. Para a gente, então, tornar a meditação ainda mais prática, eu quero te dar aqui uma sugestão do que fazer. Separe então um versículo ou dois, alguns versículos ali da sua leitura diária, anote esses versículos num caderninho, ore sobre eles e comece a pensar neles durante o dia. Peça a Deus que te ensine, te mostre algo naqueles versículos e depois você anota, no final do dia ou quando você tiver lá um insight, uma reflexão a respeito deles, você faz algumas anotações daquilo que você aprendeu, daquilo que Deus falou com você a respeito disso. Separa um bloquinho de notas no seu celular ou num caderninho e tente fazer isso todos os dias. Essa meditação bíblica é muito importante e você vai aprender muito a respeito disso. Além disso, você vai aprender também a desacelerar o seu pensamento, a focar o seu pensamento na palavra. Então, isso vai te abençoar de várias maneiras possíveis. A última dificuldade que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito do pecado. Uma das nossas seguidoras comentou que a maior dificuldade dela é o pecado. E eu fiquei pensando, mas como assim o pecado? E aí me veio à mente que quando a gente peca ou recai num pecado que nós estamos lutando muito para parar, nós ficamos com aquela sensação de culpa, Aquela sensação de que nós somos indignas de estar na presença do Senhor, que nós não merecemos estar ali, que nós não devemos estar ali. Essa, sem dúvida, é uma das armadilhas que Satanás nos lança para nos impedir de passar o nosso tempo com Deus. Mas nós precisamos entender que nós não devemos parar de fazer o nosso devocional, mesmo que nós estejamos nos sentindo indignas e impuras, Deus não quer que você pare de fazer o devocional. Na verdade, o que Ele deseja é que você entenda que você pecou, que você errou e que você se arrependa do seu pecado. E a gente não vai conseguir se arrepender do nosso pecado se nós não estivermos próximos de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós que nos permite identificar que nós erramos, que nós pecamos e que nos ajuda a nos arrepender sinceramente a respeito daquilo. Então, se a gente se afasta do Senhor, se a gente se apega àquele espírito de condenação, de culpa, a gente não vai conseguir se arrepender. É claro que eu não estou dizendo aqui que você deve pecar e simplesmente se voltar para a presença do Senhor e fingir que nada aconteceu. Não, não é isso. A ideia é que você volte, faça o seu devocional e ali se arrependa de verdade e encontre forças para resistir ao pecado e não cair naquele erro de novo, Agora, você simplesmente se afastar, se apegar à ideia de que você está suja e indigna, isso só vai te afastar mais e mais da presença de Deus. Então, não faça isso. Venha, faça o seu devocional e ali no devocional peça perdão pelo seu pecado, se arrependa com sinceridade. E se arrepender não é só dizer, Deus, eu me arrependo, mas mudar as suas atitudes para que você não cometa aquele mesmo pecado de novo, E é ali no devocional que você vai encontrar estrutura, armas, força para você vencer contra o seu pecado. Então, se você permitir que o pecado te afaste da sua vida devocional com Deus, isso vai te prejudicar muito mais a longo prazo. Então, não se afaste. Venha, se arrependa, faça, deixe que o Espírito Santo te ajude a se limpar e a ser purificada de novo.
Se nós pararmos bem para pensar, nenhuma de nós é digna o suficiente de estar na presença de Deus. Nenhuma de nós é digna o suficiente para se sentar aos pés de Jesus, como fez Maria, e aprender com Ele. Mas ainda assim, Ele nos chama. Ele nos chama mesmo que nós estejamos sujas do pecado, não para nos deixar desse jeito, mas para que Ele nos limpe e nos purifique. Porque Ele quer fazer de nós pessoas separadas e puras para Ele. Mas nós só conseguimos isso quando nós estamos perto, quando nós reconhecemos o pecado, nos arrependemos e nos permitimos ser lavadas e purificadas por Ele. Bom, este foi o vídeo de hoje, é o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas, né? Vou fazer isso mais vezes se vocês gostaram dessa ideia, desse formato de vídeo. Espero que refletir sobre essas dificuldades tenha abençoado vocês, tenha aberto os olhos de vocês para algumas coisas e que as minhas dicas aqui abençoem vocês e funcionem aí no dia a dia de vocês. Antes de ir embora, se você tem uma dificuldade diferente dessas que eu pontuei aqui, comenta aí nos comentários, porque nós podemos refletir sobre elas depois em um outro vídeo, tá bom? E além de todas essas dificuldades que apareceram, uma outra que apareceu muito também foi a respeito da constância, né? Do fato das pessoas serem inconstantes. Como esse é um tema grande e é um tema que eu tenho muita coisa para compartilhar a respeito também, eu resolvi não trazer essa dificuldade nesse vídeo aqui hoje, mas eu vou falar a respeito disso em um outro vídeo separado, tá bom? Então, se você tem alguma outra dificuldade, comenta aí nos comentários, porque eu posso trazer outros vídeos falando sobre isso também. Espero que esse vídeo tenha abençoado você e que você seja constante no seu devocional. Que você vença as suas dificuldades e passe cada vez mais tempo com Deus, amando estar na presença dEle, amando estar aprendendo sobre Ele, amando ser moldada por Ele, porque o devocional não é só o momento de nós conhecermos mais a Deus, de nós estarmos mais pertinho dEle, mas também é um dos principais momentos em que Deus nos confronta, nos molda, nos mostra a verdade, sabe? Vai nos mudando através da palavra. Que a palavra sempre vai nos confrontar, vai revelar algo a nós, vai falar conosco. Então a gente vai sendo transformada também, pouquinho, um dia de cada vez. Então eu espero que você tenha uma vida devocional profunda e constante com o Senhor. E que este seja também um dos seus momentos favoritos do dia. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita, tá bom? Será um prazer ter você aqui como parte da nossa família do Princesas Adoradoras. Deus te abençoe e, se Ele permitir, nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!